vai profetizar. Então eu quero que feche os teus olhos. E nós vamos orar agora. Você que está aqui, você que está em casa, feche os teus olhos. Quero pedir que você curve a sua cabeça em sinal de reverência. Feche os teus olhos e por mais que outra coisa na atmosfera física seja interessante para tirar você de estar na presença do Pai, não olhe. Estabeleça agora uma conexão com Deus. Eu creio no poder da oração do corpo de Cristo. Feche com os teus olhos fechados e vai falando com Ele. Coloque a sua alma no estado de súplica. Vamos suplicar a Deus nessa noite que Ele fale conosco. Suplique a Ele, fale: Senhor, fala comigo. Eu não quero entrar aqui sair daqui como eu entrei, mesmo que você entrou aqui de uma forma, estando bem, mas diga para Ele que você quer sair daqui melhor ainda. Queremos sentir, Senhor, o gosto da novidade. Nós viemos aqui com expectativa nesta noite, Senhor. Então alinha o nosso coração ao temor que há em Ti, Senhor. Oh Espírito Santo, alinha esse culto naquilo que Te agrada, Senhor. Oh Espírito Santo, eu imploro a Tua ajuda. Ore, igreja, implore a ajuda dEle. Peça a Ele que Ele fale com você nesta noite. Estamos aqui, Senhor, na Tua casa, te suplicando. Oricandala, siricandala, mai, abre a tua boca e declare a Ele que você quer nesta noite algo novo. Você quer nesta noite ser impactado pela palavra do Senhor. Oricandala, siricandala, mai, Senhor, alcança, Senhor, com sua palavra afiada, dividindo a alma e o espírito. Vem vento do Espírito Santo. Entrada desta igreja nesta noite, Espírito Santo que estás aqui, oricandala, siricandala, mai, peça para Ele te tocar, peça para Ele te tocar, porque Senhor, nós queremos que o Senhor nos toque, porque a Tua palavra é poderosa para descer até o lugar mais frio do coração. Tua palavra é poderosa, Senhor, para quebrar uma pedra. A Tua palavra, Senhor, é poderosa para envergonhar a incredulidade. Tua palavra é poderosa para ser direta, porque nós não estamos aqui e nós queremos andar, Senhor, diante da Tua palavra. Não queremos andar como aqueles que estão perdidos. Fala na Tua palavra, Senhor, porque não queremos andar em dúvidas. Pai, quantas mentes que podem estar aqui ou em casa estão preocupadas com o dia de amanhã, mas eu invoco o Teu nome, que é sobre todo nome, e venha capturar agora, Senhor, estas mentes na força do Teu Espírito Santo. Oricandala, siricandala, mai. Oh, igreja, ore, peça ao Senhor que venha de uma maneira extraordinária falar ao teu coração. Pai, vem capturar agora, Senhor, as nossas mentes na força do Teu Espírito Santo. Oh, Senhor, eu submeto a minha vida. Eu submeto a minha vida na Tua direção, que eu diminua e o Senhor cresça. Pai, estamos aqui agora, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor conhece o nome de cada um, mesmo aqueles que estão em casa. Chame-os pelo Teu nome, Senhor, e traga eles submergidos. Oh, Senhor, traga eles retidos pela Tua graça. Oricandala, siricandala, mai. E glorificamos o Teu nome na vida dessas pessoas. Senhor, este culto é Teu, esta casa é Tua. Agindo, Senhor, quem impedirá? Estou profetizando sobre sua vida, igreja. Abre a tua boca, busca a presença do Senhor, sinta a presença, declare a presença, e nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Oricandala, siricandala, mai. Jesus, eu estou esperando para esta noite a cura das enfermidades. Eu ainda estou esperando para essa noite a cura do câncer. Estou esperando ainda para essa noite a cura do Covid. Alcança o Pastor João, Senhor. Oricandala, siricandala, mai. Eu estou esperando ainda nessa noite a cura da diabetes. Eu estou esperando ainda nessa noite, Senhor, que Tu venhas, ó Senhor, ressuscitando ministérios, ressuscitando chamados, aqueles que o Senhor chamou. Ressuscita nesta noite, Senhor, o Teu chamado. Oricandala, siricandala, mai. Pai, aqueles que
glorifico o teu nome. Eu glorifico o teu nome, ó Pai. Oricanda, laciricanda, lamai. Recebe, igreja, busca, igreja. Levante a tua mão, fale com ele. Fale com ele, diga, eu glorifico o teu nome, Senhor. Oh, siricanda, lamai. Abata, Senhor, toda a nossa carnalidade nesta hora, Senhor. E nós glorificamos o teu nome. Aleluia. Oh, Senhor, a tua presença está aqui. A presença dele está aqui. A presença dele é muito grande. Você crê nisto? Levante a tua mão e adore a ele. A presença de Deus está aqui. Aplauda ele, igreja, porque ele é digno do teu louvor. Ele é digno da tua adoração. Ele ouviu a tua oração nessa noite. Oricanda, laciricanda, lamai. E ele vai operar maravilhosamente na tua vida. Ele vai estar oração na tua vida. Ele vai estar fazendo a manifestação dos dons do Espírito Santo. Enche esse lugar. Adore-o. Adore-o. Enche esse lugar. Apareça. Que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aleluia, 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 aleluia. Glórias, glórias a ti, Jesus. Aleluia. Aplauda ele, aplauda ele. Ele vai estar falando com você. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Amém. Oh, glórias. João capítulo 4, do verso 1 até o 7. Aleluia, Jesus. Oricanda lamai, você pode sentir a presença dele. O Espírito Santo do Senhor está se movendo aqui neste lugar de uma forma maravilhosa, tremenda. Recebe, creia nisso e glorifique a ele. Aleluia. Verso 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Ele deixou a Judéia, diga comigo, deixou a Judéia. Preste atenção nisso. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário, diga necessário, necessário passar por Samaria. Diga mais forte, necessário. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado, diga cansado, da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse, dá-me de beber. Amém? Pode se sentar. Amados, nessa época aqui, eu quero pedir para você, preste muita atenção, porque o Senhor vai estar falando coisas tremendas para a tua vida. Noite de restauração, noite que o Senhor vai estar testificando no teu coração o quanto Ele te ama. E nessa época que João Batista pregava, ele anunciava a palavra de Deus e vou só resumir um pouquinho. João Batista e seus discípulos. João Batista tinha discípulos e ele batizava muita gente. Era assim uma coisa tremenda o número de pessoas que eram batizadas através da pregação de João Batista. E aqui na Judéia, neste momento, Jesus já veio para a Judéia e estava ali junto com João Batista e batizavam muitos, levando as pessoas às águas do arrependimento. Os judeus dali, sua religião ali na Judéia, mas eles precisavam entender que também tinham pecados que eles precisavam se arrepender, dos quais eles tinham que se arrepender.
para entrar no reino de Deus. Então ali João Batista pregava. Nós sabemos que João Batista andava pelo deserto e era lá no deserto da Judeia. Uma mensagem forte. Todo o tempo João dizia: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos porque é chegado os reinos dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E alguns fariseus e alguns sacerdotes, que de vez em quando iam até onde João Batista se reunia com a multidão para ouvir o que ele falava, a ministração que João Batista fazia, eles achavam que não precisavam se arrepender, porque eles eram judeus, eles obedeciam à liturgia judaica certinho da religião deles, só que eles iam e eles não falavam nada, não usavam palavras ali para falar, para contender com João. Por quê? Porque eles não conseguiam enfrentar a autoridade com que João Batista falava a palavra de Deus, e eles não podiam resistir a esta pregação de João, e muito mais também porque a multidão amava João e acompanhava João, seguiam João pelo deserto. Mas aqui eles vão pensar em seus corações. Quem é ele? Quem ele pensa que ele é para falar conosco dessa forma? Porque, olha, João se dirigia a eles e a palavra de Deus aqui diz que João falava assim: e vocês que ficam aí pensando que não tem com que se arrepender, pois eu vos digo, produzi, pois, para si frutos dignos de arrependimento. Não pensem que não tem do que se arrepender, porque são filhos de Abraão. João chegava a dizer assim: vocês são descendentes de Abraão, vocês não têm que se arrepender de nada, pois Deus pode usar estas pedras aqui e levantar mais filhos de Abraão. E João então continuava pregando, batizando muitos, e agora, neste momento que nós estamos lendo aqui esse texto, sobretudo aqui agora com a presença de quem? De Jesus. E eu imagino que a multidão dobrou o número de pessoas. Eu imagino porque a Bíblia diz que muitos e muitos e muitos eram batizados ao arrependimento. Então nós vemos aqui que João e Jesus junto, eles estavam ali um lugar de arrependimento. Na Judeia, ali era um lugar do novo nascimento. Eles vão, então, trazendo para o deserto da Judeia o que é ali um lugar da comunhão. Eles vão trazendo ali um lugar de cura, porque Jesus e João Batista, eles pregavam e havia manifestação do sobrenatural de Deus. Vinha as evidências do reino de Deus, eles trazendo aqui para a terra. Então, eu imagino a atmosfera daquele lugar, você consegue imaginar? Multidões e multidões e pessoas, e muitas pessoas sendo batizadas. Então, eu vejo que o texto vai dizer que com todas essas pessoas sendo batizadas, o texto diz que os fariseus, no meio da multidão, começaram a dizer que Jesus batizava mais que João e seus discípulos. Então, nós vemos aqui uma murmuração querendo levar para... Nós vemos aqui querendo atrapalhar o ministério do reino de Deus. Amados, no reino de Deus não tem este ou aquele. Não tem esse ora mais, esse aqui ora menos. Esse aqui prega mais, esse aqui prega menos. Nós vemos que Paulo deixa muito claro a respeito do corpo de Cristo entre nós. Ele diz que membros que nós julgamos inferiores têm tão grande importância, ou até mais do que aqueles que estão em evidência. Então, aqui eles estão chamando a nossa atenção para que não haja competitividade. Às vezes tem pessoas que falam assim: eu não tenho lugar lá na igreja porque já tem todo mundo já tem os seus cargos, as suas funções. E o que Deus está dizendo para nós, Jesus vai demonstrar aqui para nós, que não existe isso. Tem lugar para todos. E nós vamos ver no decorrer o que o Senhor fala a respeito de todos os nós.
Eu me lembro que quando nós começamos com o discipulado lá na primeira igreja, faz pouco tempo, só 40 anos, instituímos o discipulado e o desafio ali era para que fosse feito nas salinhas. Então a igreja tinha a igreja antiga, mas estava sendo construída nova, e a nova, no andar, era só salas. Então o desafio era assim: nós íamos para salinhas para discipular pessoas que chegavam à igreja, aceitavam Jesus, para acompanhar as pessoas. E nós fazemos isso até hoje, né? Mas alguns achavam que isso não era ministério. Tinha pessoas que diziam assim: puxa, é um desperdício gastar uma salinha para ficar ali estudando com uma pessoa. Por quê? Porque era acostumado a pensar em escola bíblica dominical, né? E na escola bíblica dominical é diferente, porque na escola bíblica dominical é 30 alunos, 40 alunos, porque você chegava, você dava lição e cada um ia embora para sua casa, e durante a semana a gente não sabia se essa pessoa estava passando necessidade, passando dificuldade, porque não convivíamos, porque não acompanhávamos. Então o discipulado ele é diferente justamente por isso, porque ele é o desafio de nós fazermos grupos pequenos e estarmos acompanhando a vida da pessoa, estarmos orando, você olhando olho no olho, a pessoa te contando o que está acontecendo com ela, e você indo para a oração, você dando uma palavra, então você estando jejuando pela pessoa, né? E a classe escola bíblica, nem que a pessoa quisesse fazer isso, não conseguia, porque uma pessoa em uma semana ia atrás, se os alunos faltasse naquele domingo, 15 alunos, uma pessoa sozinha não consegue ir atrás de 15 pessoas. Hoje é até mais fácil, porque nós temos aqui o WhatsApp, né? Dá para a gente mandar mensaginha, mas naquele tempo não. Então, veja, mesmo assim, nós precisamos estar olhando olho no olho. Então, tinha pessoas que falavam assim: é um absurdo usar um líder para estar cuidando de uma pessoa e, ao mesmo tempo, também estar na salinha. Mas tinha gente que dizia o quê? Vir para discipular alguém numa salinha? Como é que vão saber que eu estou fazendo na obra de Deus? Como é que vão saber o que eu estou fazendo? Eu fico lá escondidinho na salinha, ninguém nem vai me ver. Então, vejam, a visão que muitas vezes nós temos de gastar tempo com uma pessoa. Então, vejam, outros diziam assim: me desculpe. Então, a gente desafiava, dizia assim: olha, você é um pastor, você prega, você é um líder, você faz isso, faz aquilo, mas nós estamos desafiando você a nós voltarmos para as origens da igreja primitiva no discipulado. Aí tinha gente assim: não, mas eu só sou chamado para pregar. Não, mas eu só sou chamado para cantar. Não, eu só sou chamado para tocar. Eu só sou chamado para intercessão. Meu chamado é só para libertação. O meu chamado é no altar. E os discípulos de Jesus, amados, sabe o que eles faziam? Eles obedeciam a Jesus. Eles iam de casa em casa, de salinha a salinha. E eles faziam o quê? A Bíblia diz: ensinando, orando, volta a falar de novo, ensinando, curando. O quê que eles estavam fazendo? Libertando e ensinando. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, e assim foram se multiplicando, e chegou a pregação do Evangelho até hoje nas nossas vidas. Multiplicação. 2, não tem mais ninguém, né? No milagre da multiplicação, eu quero que você preste atenção, que Deus vai estar trazendo para você revelações tremendas. Eu disse para você que eu vim profetizar, e todo o tempo eu vou estar profetizando a palavra de Deus na sua vida. Amém? No milagre da multiplicação, a multidão está ali. Aquela multidão tremenda, e Jesus diz assim: sentem. Põe eles sentados e diz assim para eles, para os discípulos: eles estão com fome. O que eles vão comer? Sabe o que os discípulos dizem? Senhor, não tem nada para dar para eles comerem. E Jesus disse: não tem nada.
Não tem nada. Gente, nós temos que parar com essa mania de dizer que não tem nada, quando é 2 ou 3 pessoas. Ali, eles tinham os pães e os peixes. E eles disseram para Jesus que não tinha o que dar de comida para aquela multidão toda. Porque na nossa mente, 2, 3, 4 é não ter nada, é não ter ninguém. E o que Jesus faz? Ele alimentou uma multidão. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. O que restou? Diga, o que restou? O que tinha restado eram os pãezinhos e os peixes. O que restou? Então, quando resta alguma coisa, não sei se acontece com vocês, mas em casa, nas casas das pessoas, quando tem resto de comida, a gente não quer jogar fora, que a gente guarda na geladeira ou guarda no freezer o resto. Mas chega alguém com fome e fala assim, o que tem para comer? Não tem nada. Por quê? Porque é resto. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que a gente faz? Então vejam, quantas vezes você pega uma comida e você traz para a cozinha e você acrescenta mais alguma coisa, a comida fica melhor do que quando você tinha feito a primeira vez, não é assim? Por quê? O resto nem sempre é nada. O resto sempre dá para fazer alguma coisa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, vejam, aqui eles disseram, não tem nada, não tem nada. Senhor, não tem nada. É a mesma coisa se eu chego e peço para alguém vir dirigir uma oração aqui na igreja. A pessoa vem. Aí vem 2 pessoas para a oração. Aí eu chego para essa pessoa e pergunto assim, como foi a oração? Ah, foi bom, pastor. Tinha gente? Não tinha. Tinha 2 pessoas, não tinha ninguém. Então, o que nós precisamos entender? Tinha 2, tinha 3, quantos tiverem, esta pessoa você não pode chamar de ninguém. Eu chego a dizer para você, se eu vier só você e você for falar que não tinha ninguém, eu peço que você fale assim, tinha ela que sobrou, tinha ela que restou, mas não me chame de ninguém. Não me diga que não sou nada. É isso que o Senhor está mostrando. Então veja assim, olha para o teu irmão aí do teu lado. Diga assim, me chama que sobrou. Fala para a pessoa do teu lado. Me chama de que sobrou. Mas não diga que eu não sou nada. Fale aí com intrepidez. Não diga que eu não sou nada. Não diga que eu não sou ninguém. Porque eu sobrei sim. Mas sabe por quê? Porque eu sou o remanescente. Eu sou o que sobrou da igreja de Jesus Cristo aqui na terra hoje. Com tudo isso que nós estamos passando, você é o remanescente. Então diga aí para essa pessoa, diga que eu sobrei, porque eu sou o remanescente. Declare aí no reino espiritual. Satanás está ouvindo o que você está declarando. Por quê? Eu sou o que está perseverando. Eu sou aquele que está até o fim. Não diga que não tinha ninguém. Deus usa aqueles que escapam. E você escapou. Amém? Você está entendendo isso? Jesus está falando muito comigo nesses dias, dizendo para mim assim, trabalhe, envie com quem restou. Então, quando eu estou aqui olhando para você, eu não quero saber se tem 10, 20 pessoas. Eu estou olhando aqui para remanescer na igreja de Jesus Cristo nestes dias. Então, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, eles são remanescente. E o Senhor tem me dito assim, o remanescente é fiel. O remanescente que vai dar fruto, vai multiplicar. O remanescente vai gerar ovelha e vai cuidar da ovelha. Diga amém. Você é um remanescente? Diga amém. O remanescente, o Senhor tem me dito assim, ele está tão envolvido no resultado, na qualidade, no qualitativo, no resultado do que está sendo feito, aquilo que está dando certo. Porque ele não fica olhando para números,
Ele está olhando para a qualidade de vida, qualidade, o qualitativo de Deus. Os discípulos estão envolvidos, eles estão trabalhando, eles estão fazendo, eles não ficavam preocupados com números. Eles queriam saber do resultado. Amados, olha que coisa interessante. João Batista pregava, as pessoas se batizavam. Aí, quando João Batista foi preso, ele mandou uma pergunta. Pergunte lá para ele quem ele é. Se ele já é o Messias ou tem outro que vai vir ainda. João Batista não estava preocupado com números de pessoas. Ele estava preocupado se Jesus continuava fazendo a obra. Então, olha para a tua vida. E eu profetizo nessa noite. Você vai ter gente te seguindo. Diga amém. Você vai olhar para trás e você vai ver pessoas te seguindo. Porque você vai estar cuidando. Você vai estar ajudando essas pessoas a permanecerem. Porque você é um remanescente. Na palavra, o remanescente quer dizer aqueles que sobraram. É o resto mesmo. Mas o que diz a Bíblia? A visão de Jesus é que o remanescente, quando ele está lá em Apocalipse, você pode ler em casa, a visão de Jesus é que o remanescente é submisso. O remanescente, ele está debaixo da ordenança, ele lê a palavra e a palavra diz assim, ide e faça discípulos. É Bíblia? Leia a Bíblia, está lá, Mateus 28, você pode ver lá 19 e 20 em casa. E essa noite, eu estou aqui para te dizer que se seus erros forem sendo apontados pela palavra, se seus erros forem sendo apontados por Jesus, não é para Ele te crucificar, não é para você estar pensando que está sendo dado indireta, porque Ele diz, eu disciplino, eu exorto a quem eu amo. Ele te ama. Sabe o que ele está dizendo? O que Deus está deixando muito claro, que aquilo que você tem vivido, ou aquilo que você tem feito de forma desaprovada, não significa estou te abominando. Significa que Jesus está dizendo, eu estou te dando uma oportunidade para você consertar. Significa que Deus está te dizendo, estou te dando uma chance nessa noite. Tem gente que já perdeu de ter uma vida íntegra. Tem gente que já perdeu de buscar a santidade, de um coração puro, sincero, que chega a pensar que não é mais possível. Mas Deus está dizendo essa noite para você, eu estou te exortando. Não é para você se quebrar, mas é para você se consertar. Amém? E Jesus, como no reino de Deus não tem lugar para competição e para ter disputa, Jesus sabe que precisa no mínimo de 2 pessoas. Então ele diz, a Bíblia diz assim, e ele, sabendo disto, imediatamente Judeia. Ele decide voltar outra vez para a Galileia. Amados, não tem lugar para competição no reino de Deus. Quem compete já perdeu. Mas, pastora, fulano ora mais, mas jejua mais, fulano prega mais, fulano faz isso, faz aquilo, fulano faz muito na igreja. Sabe que isso me preocupa na igreja? Sabe por quê? Porque se tem um herói dentro da igreja que faz tudo, é porque o restante da igreja são omissos. E na visão do reino, isso não pode acontecer. O corpo precisa trabalhar, o corpo precisa cumprir o seu propósito. Ele diz, ide. Ele fala, ide só pastores? Ide só professores? Ide só apóstolos? Ide só evangelistas? Não. Ele diz, mandou todos nós. Ele diz assim o texto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E ele mandou a todos. Diga assim,
Ele mandou a mim. Ele mandou você. E ele está dizendo que era para cumprir a grande comissão e não a grande omissão. Tem gente que pensa assim, eu vou querer o ministério, eu vou querer trabalhar na obra, eu vou fazer isso. Mas João capítulo 15 é muito claro, diz assim, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. E tem gente que pensa que esse texto é só para salvação, mas não é para salvação só, por quê? Porque e vos nomeei para que vades e deis frutos. Olha o que Moisés disse. Eu vou dizer em outras palavras para você poder entender. Eu te louvo, meu Deus, porque me teve como fiel, pondo-me no ministério. Ou seja, ele sabe, Moisés sabe, não sou eu que tenho o ministério, mas é o ministério que me tem. Você já vai entender. Diz um amém? Sabe por quê? Porque só um crente Jeremias que consegue entender isso. Vou dizer por quê. Jeremias diz assim, vou largar tudo, vou me aposentar. E ainda diz assim no texto, tu me iludistes, e iludido fiquei. O que ele estava dizendo? O Senhor me chamou, mas eu não sabia que ia ser assim, que tinha que passar por tudo isto. Porque Deus nunca conta tudo para nós. E Jeremias diz, não profetizo mais, este povo é rebelde, não prego mais, não confronto mais, não falo mais nada, não me envolvo mais. Mas ali mesmo ele falando isso, ele diz assim, enquanto eu falava isso, a tua palavra no meu coração queimava como fogo e me arde até os ossos. O que ele está dizendo? Eu pensei que eu estava preparado para parar, para me aposentar. Eu pensei que estava preparado para desistir. Eu já ia me aposentar, mas agora eu entendi que eu não tenho um ministério, o ministério me tem. Deus pode estar te mostrando muitas coisas que você precisa deixar. Mas não é o teu chamado. Porque se Deus te chamou, está chamado. Se Deus te chamou, é definitivo. Você pode não continuar, desistir, abandonar, mas está chamado. Amém? Jesus deixa a Judeia. Jesus fez o quê, amados? Diga para mim. O que Jesus fez? Deixa a Judeia. E sabia para o que tinha vindo. E para seguir a Jesus, eu quero te dizer que para ir atrás de Jesus, para ser discípulo de Jesus, tem que deixar. E tem que saber para o que veio. Olhe para a pessoa do teu lado aí e diga assim, deixou o quê? Diga para a pessoa, deixou o quê? Quer viver a glória, mas deixou o quê? Quer viver a unção, mas deixou o quê? Quer cantar, mas deixou o quê? Quer vida transformada, mas deixou o quê? Quer vida abundante, quer vida... Quer restauração da família, mas deixou o quê? Não quer deixar nada? Então também não vai ter nada. Ele deixou a Judeia porque queria chegar aonde? Na Galileia. Diga, Galileia. Diga mais forte, Galileia. Só que a Galileia ficava distante uns 6 dias da Judeia. Por quê? No meio tinha uma outra Samaria. E um judeu que levava a sério, que fazia parte da Judeia,
quando ele queria ir para Galileia, ele dava uma volta de 6 dias para não passar por Samaria. Ele não queria cruzar o território, sabe por quê? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Samaritanos é um povo judeu. Mas o que aconteceu naquela época? Depois de Davi. Quando Davi deixou de reinar, ao invés de ser com as 12 tribos, Israel foi dividido em 2 impérios. Foi dividido no Império Norte, que é de Samaria, e o Império Sul, da Judéia. Só que o Império Norte, os samaritanos, começaram a se casar com outros povos. E ali entrou a idolatria, pecaram, e daí eles não tiveram mais condição de frequentar o templo em Jerusalém para adorar a Deus. O que eles fizeram? Eles pegaram um monte lá e prepararam tudo, porque eles queriam continuar na transgressão. Samaria era um lugar de bêbados, de coisas terríveis, abomináveis. Então o judeu, que levava a sério a palavra de Deus, eles não queriam se cruzar com o samaritano. Então, ao invés de eles irem reto, se fossem reto, levavam 3 dias para chegar na Galileia. Eles não, eles davam a volta. Por quê? Porque eles não queriam encontrar o judeu de Judá. Ele sabe quem está errado. E ele não quer falar com o culpado. Ele sabe quem está errado e ele faz essa volta para chegar na Galileia, para não ter que encontrar um samaritano, para não ter que esbarrar, para não ter que falar com quem está errado, para não ter que se indispor com o rebelde. E ele então não quer cruzar o território samaritano. Eu estou falando isso porque você vai ver que Jesus, um judeu de raiz, a atitude que ele vai ter é diferente. E Jesus decide ir para Galileia, o texto fala. Mas, passando por Samaria, o motivo que levou Jesus a passar por Samaria, porque ele tinha que encontrar com aquela mulher no povo. Jesus sabe quem está certo. Ele é um judeu. Ele conhece as leis, ele sabe que os samaritanos estão totalmente errados, estão em rebeldia, mas ele se dispõe, mesmo sabendo a verdade. Está certo. A Bíblia diz que ele se dispõe com quem está errado. Diga para você mesmo. Jesus sabe quem está certo, mas conversa também com quem está errado. Porque tinha que ser Jesus. Sabe por que tinha que ser Jesus a fazer isso? Passar em Samaria? Porque só alguém que já deixou alguma coisa, só alguém que tem uma história de vida, de renúncias, mesmo sabendo que está certo, ele vai conversar com quem está errado. Jesus está ensinando, eu venho de um caminho, não venho de um caminho de lauréis, de glórias, eu venho de um caminho de renúncia. Porque eu sou bonzinho? Não. Porque eu sou boazinha? Não. Porque eu sei. Diga glória a Deus. Diga, igreja, abre a tua boca. Diga glória a Deus. Jesus está dizendo, eu não deixei a obra prosperando lá na Judéia, 1 milhão de pessoas sendo batizadas para chegar tarde na Galileia, mas se em Samaria tiver alguém que eu precise dar espaço para perdoar quem está errado, eu farei. É isso que Jesus faz conosco. E aí quando a nossa vida aqui, quando nós temos essa atitude, é quando nós chegamos na maturidade espiritual. Diga maturidade. Então eu te digo nessa noite, entregue o perdão. Mesmo tendo gente que não aceita o teu perdão, entregue. Maturidade. Aqui João diz, era necessário passar por Samaria. Necessidade diferente de vontade, amados. Vontade é aquilo que eu quero fazer.
Necessidade é aquilo que eu preciso fazer, independente do meu querer. Quem aqui levanta muito cedo para ir trabalhar? 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu vou dizer para vocês, se eu levantasse essa hora para ir trabalhar, eu não ia levantar porque eu gosto. Você que tem que levantar muito cedo é porque você gosta? Por quê? Nós levantamos cedo para trabalhar, não é porque nós gostamos, é porque nós sabemos que nós precisamos. Então não é através de sentir vontade, é porque é necessário. A minha motivação de sair de casa, ficar 8 horas, 10 horas, 12 horas trabalhando na rua, para depois voltar para casa, é por causa do peso da maturidade, de saber que tem responsabilidade na vida, de saber que não é fazer o que se quer, mas fazer o que precisa ser feito. E seguir a Jesus também é assim. É preciso passar por Samaria. Mas os religiosos diziam, os samaritanos corromperam a liturgia, mas os samaritanos pecaram. Eu não tenho prazer de falar com quem quebrou as regras da religião. Eu não tenho vontade de perdoar quem me agride. Eu não vou me sentir motivada a abraçar quem me rejeita. Eu não tenho vontade. É assim que os judeus da Judéia pensam. Amado, houve renúncias na tua vida. E para não pôr tudo isso a perder, para não destruir tudo que você já conquistou, você vai entender agora que é necessário passar por Samaria. Então viemos para a igreja, a gente vem para a igreja, uma vida cheia de vontades. Mas agora já aceitou a Cristo, agora já se colocou no novo nascimento, que se oferece a adoração ao Altíssimo, onde os dons do Espírito Santo se manifestam, onde quem vai trazer a palavra está sendo usado por Deus, e aí diz, pastora, eu só faço o que eu tenho vontade. Se eu tenho vontade, eu dou um glória a Deus. Se eu tenho vontade, eu dou um aleluia. Não entendeu? Não entendeu. Só faço o que sinto vontade, preste atenção. Eu sei que muitas coisas nós precisamos fazer se tivermos vontade. Tem algumas coisas, mas quem já está aqui e renunciou muitas coisas para chegar aonde está, não pode se dar ao luxo de perder o que já conquistou, amados. Tem gente aqui que já levou o desaforo para casa só para deixar Deus agir. Tem gente aqui que já foi ofendido, engoliu desaforo de sogra e hoje convida a sogra e prepara a mesa com uma comida ótima só para receber a sogra, para mostrar o amor de Deus. Tem gente que fez renúncias, deixou a Judéia. E sabe onde quer chegar? Precisamos deixar e saber onde queremos chegar. Mas Samaria é um lugar de culpados. Samaria é um lugar onde pessoas não reconhecem o erro. E pelo contrário, eles criam novas modalidades para cobrir o erro. Eles escolhem um lugar para adorar a Deus. Mas continuam pecando. Só que Jesus está dizendo, é necessário. Isso aqui não é uma questão de querer, não é uma questão de esperar sentir vontade, é saber o que precisa ser feito. Pastor, eu não falo com meu pai há 10 anos, porque ele é culpado. Mas o crente é você. Eu saí, me indispus com o meu líder. Foi para onde? Estou procurando. Crente não procura igreja, porque ele é a igreja. Crente sabe que é
necessário, porque na Judéia é um lugar de arrependimento, mas Samaria é um lugar de se converter, é estando aqui um do lado do outro, no outro, para Deus operar. Não é sair procurando uma igreja. Amados, Samaria é um lugar de deixar ser lixado por Jesus. É um lugar de Deus trabalhar em nossa vida e nos usar na vida dos outros. Samaria é para se tornar maduro as áreas que ainda estão imaturas. É lugar de ser transformado, de ser curado. Em Samaria vai deixando o que tem que deixar para estar dentro do propósito. Amados, esse tempo de pandemia, tudo que nós estamos passando é Samaria. Não dá para pular. Não dá para fugir do processo, amados. Olha, no mundo inteiro, se você sair daqui de Curitiba, você vai para outro. Lá também tem. Tem que passar o processo. Se tem que ligar para alguém, liga logo. Se tem que perdoar, perdoa logo. Se tem que pedir perdão, pede logo. Tem que deixar, vai deixando. Em Samaria nós vamos deixando e vamos deixando tudo para estar dentro do propósito de Deus. Passa logo, Samaria. Passa logo. Samaria é temporário. É temporário, o desconforto é temporário, a crise é temporária, as tribulações são temporárias. Em Samaria, passa logo por ela. Diga aí, passa. Diga, passa. Diga mais forte, passa. E veja o que vem. Sabe o que vem? Você já conseguiu imaginar o que vem? Você vai chegar na Galileia. Aleluia. Você conseguiu entender? Você vai chegar na Galileia, a Galileia te espera, amada. A Galileia te espera, amada. Passa Samaria, faça o que tem que ser feito. Oricanda lá, siricanda lá mais. O Senhor está falando com algumas pessoas. O Senhor está falando no teu coração. Ele já falou comigo e está falando de novo. Jesus passa em Samaria e o alvo dele é aquela samaritana. Ele não precisou salvar Samaria inteira. Jesus precisa alcançar o coração de uma samaritana. Uma pessoa. Amados, tem famílias abaladas, tem famílias destruídas, tem pessoas em desespero, tem bairros destruídos, e você nunca vai porque acha que não vai tocar em todo mundo. Você nunca vai porque você acha que não vai consertar todo mundo. Você nunca vai porque você trazer alguém para perto de mim, pastora, mas cuidar para discipular, porque você acha que não vai ser o bastante. Sabe por quê? Porque você sempre olha o todo. E olha o que aconteceu com Jesus. Jesus não olha o todo, Samaria inteira. Jesus alcança uma samaritana. E esta mulher samaritana alcançou toda a Samaria. Quando ele revela tudo para ela, e ele fala onde que ela deve adorar, e tudo, a mulher sai correndo, vai lá para Samaria, e faz o maior escarcéu, e traz a multidão para ouvir Jesus. Ela diz, ele é o Messias, ele falou tudo que eu estava fazendo de errado, ele sabe tudo de mim, venham. Mas ele diz que me perdoa, ele diz que eu posso, que vai chegar a hora que eu vou adorar. Não vou precisar ir no monte, não vou precisar ir no templo de Jerusalém. Sabe o que Jesus está dizendo? E para mim, eu já te dirigi a fazer, eu já mandei empoderamento. Vá, porque você vai impactar o coração de alguém. Você vai a Samaria fazer alguém escapar do inferno. Você escapou? Ele está mandando você ir até alguém para fazer a pessoa escapar também. E o texto diz que quando ele chega em Samaria, ele chega cansado da viagem. E olha que ele foi pelo meio, ele foi reto, ele não deu a volta.
eu quero te dizer, a salvação é pela graça. Diga, pela graça. Graça de Jesus. Ele pagou o preço, mas o caminho da viagem de vida cristã tem preço alto. O caminho da viagem da vida cristã é cansativo, tem peso, tem batalha, tem. Aí se alguém te diz assim, mas não, a vida com Jesus é só alegria, está tudo bom. Então eu quero dizer uma coisa, a pessoa não está no caminho certo. Porque o caminho da viagem do salvo é um caminho de sol, é um caminho de calor, é um caminho de dificuldade, é um caminho estreito, é um caminho de renúncias, de matar o eu. Ser crente não me faz ser salvo, mas eu ser salvo me obriga a ser crente. O caminho da salvação é um caminho difícil, difícil é. Nós temos aflições, você não tem aflições? Você não tem tribulações? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí tem muita gente se cansando. Tem gente que volta para chegar, quer chegar na Galileia, mas dá uma volta imensa, leva uns 6 dias. E tem gente que às vezes nem consegue chegar. Desiste no meio do caminho. Para o processo. Tem gente ignorando Samaria. Não adianta o processo de estar em Samaria. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de bairro, mas o Senhor diz, está chamado, tem que passar pelo processo. Quero ver você salvo, quero ver você comigo. Escute, olha que coisa interessante. Aquilo que nos inquieta, aquilo que nos incomoda, é isto aí que nos dá força para nós queremos chegar onde tem que chegar, amados. Se há 10 anos tem briga na sua casa, você fica remando, e o Senhor diz assim, vai lá e resolve isso. Mas eu não fiz nada, Jesus, não fui eu que errei. Ele está dizendo, faça o que é necessário. E veja se o vento não começa a ir embora. Se Samaria fosse bom, se Samaria fosse confortável, se Samaria fosse lugar de descanso, se não precisasse renunciar, se não precisasse deixar, você não ia lutar para chegar a Galileia. Você ia ficar em Samaria. Por quê? Porque Galileia é o lugar do nosso destino. Galileia é o lugar do teu destino. Galileia é o lugar de descanso. Na Galileia é onde você vai viver as bodas com o noivo, com o cordeiro. Na Galileia você vai ser honrado. Na Galileia você vai ser recebido pelo Rei dos Reis, o teu noivo, igreja. Diga amém. Digam aleluia. Em Samaria, o Espírito de Deus traz revelação de algo que está acontecendo na vida de alguém. Na vida daquela mulher foi revelado a vida pessoal dela. Até que ela pudesse, por quê? Para ela se surpreender de que era Deus falando, porque era um homem que nem conhecia ela, era um judeu que nem falava com os samaritanos, mas é que ela pudesse ver Deus se revelando a ela. E essa mulher respondeu, não tenho marido. Jesus diz, você falou corretamente. O fato é que você já teve 5 e agora você está com o 6º, que não é teu marido também. Acertou na mosca, ela pensou. Meu Deus. Com certeza, nesse momento, ela ficou até, desejou fugir, pensando, quem é este homem que está dizendo coisas sobre minha vida, quando eu apenas queria um pouco de água? Amados, quando nós entramos em Samaria, o que está oculto vem. Ele coloca o dedo nas feridas mais incômodas que existem em nosso coração. E isso acontecerá por quê? Porque Ele nos ama o bastante para nos confrontar com a verdade. Quantos de nós aqui têm sido confrontados com a verdade nos nossos pontos fracos? Não tem acontecido com você? Olha, eu preparando essa mensagem aqui, pastor, viu quanto tempo eu levo?
E toda vez que eu ia lá preparar mais alguma coisinha, Deus falava comigo, agora falando de novo. Amados, aqueles que não aceitam, que erram e injuriam quando confrontados. Aqueles que se acham autossuficientes e que se esquecem que precisam da direção de Deus, do Espírito Santo, precisam exercitar, praticar a humildade. Tem outros que são confrontados, ao contrário, que se sentem tão inferior, se sentem tão pequenos, que ficam remoendo suas fraquezas e pensam que Deus não pode tê-los escolhidos, que Deus não os chamou, que não são aprovados por Deus. Há outros que têm tanto medo, que não aceitam fazer uso do seu potencial. Sempre dizem, não posso. Não tenho como fazer. E precisam deixar o medo e passar a fazer o que é necessário. Uma mulher que ficou procurando o príncipe encantado, mas a sua alma não se satisfez com o que ela encontrou, porque ela não estava na direção do Senhor. Jesus está dizendo hoje, resolve o que tem que ser resolvido. Samaria é o lugar de passagem, mas também é lugar de deixar a marca da salvação. Precisamos levar pessoas à salvação. Jesus levou aquela mulher à salvação. Não é Jesus que vai até Samaria, amados, até a mulher samaritana. É a mulher samaritana que vem até Jesus. Preste atenção nisso. É uma palavra profética para a tua vida. Ao encontro de Jesus, o texto diz que ela foi até o poço. O que? Ela chegou ao poço. E eu quero dizer para você, prepare-se. Diga aí para a pessoa do teu lado, prepare-se. Olha aí, se tem alguém dormindo, dá um chacoalhão nele aí. Prepare-se. Prepare-se. Porque é uma palavra profética. Eu quero que você receba isso nessa noite. O que o Senhor está te dizendo? Quando você aprender a passar e resolver na hora o que eu te mando, você não vai correr atrás do que você precisa. O que você precisa é que vai correr atrás de você. Diga, eu recebo. Amém? Recebe aí. Você não precisa receber nada. Nós precisamos. Quem que está entendendo? Pode ter gente que esteja pensando assim, porque eu estou falando literalmente. E pode pensar, pastora, eu estou entendendo de outra maneira. Não vai entender de outra maneira, não. Vai entender do jeito que Jesus está falando. Eu vim aqui na autoridade do nome do Senhor e desta palavra. Não tem outro caminho para entender, não. Jesus está dizendo que enquanto você rejeita passar, você destrói com a viagem toda por causa do objetivo. Está esquecendo que o melhor em caminhar com Cristo é saber que você está com Ele durante toda a trajetória, durante todo o caminho. Ele está com você em todo o caminho. E você vai chegar no ponto de chegar. E tudo que você viveu com Ele, enquanto você está aqui em Samaria, tudo que você viver com Ele, você vai saber que Ele te trouxe para Galileia. Não tem destino. Não tem chegada. Se despreza a obediência de estar na presença durante a trajetória, no caminho para Galileia, se desobedece, se nunca está na presença, o texto diz assim, ele chega na Galileia. Jesus chegou ou não chegou? Ele não fez a volta, ele parou porque era necessário. E mesmo assim, ele chegou ainda um dia antes, que qualquer judeu levaria 6 dias, ele levou 5 e chegou na Galileia. Diga para alguém aí do teu lado. Você vai chegar com mais amigos. Você vai chegar com sua família. Você vai chegar com mais bagagem. Você vai chegar com alegria. Você vai chegar com mais unção, com mais autoridade. Você vai chegar com a tua alma salva. Você vai chegar debaixo do concerto. Você vai chegar debaixo da aliança. Você vai chegar debaixo da comunhão.
Diga amém. Diga eu recebo. Receba aí. Diga glória a Deus. Samaria incomoda. Eu não vou ter vontade. Eu não vou, porque pelo que eu sinto, eu não vou estar com vontade de fazer. Eu não vou perdoar. Eu não vou buscar aquilo que o Espírito Santo está me falando. Mas eu vou por necessidade. Samaria é lugar de transformação, de mudança de caráter. Fica de pé. Quem quer chegar, mas vai respeitar a viagem, põe a mão assim na sua cabeça. Quem quer chegar, mas vai obedecer no meio do caminho. Quem vai chegar, mas aguenta a dor temporária, o incômodo temporário, as tribulações temporárias, e vai batendo o pé, marchando. Oh Jesus, vai marchando. O destino teu é o céu, amado. O destino teu é o céu. Respeite a viagem. Eu não sei para quem, mas o Senhor está dizendo: passa. Você é remanescente, passa. Tem alguém que está pensando na mãe, no pai, ou na mulher, no sogro, na cunhada, no cunhado, no filho ou na filha, numa irmã, talvez num líder, e você pensa, mas é culpado. Mas Deus te trouxe hoje aqui e Ele está te dizendo: você já deixou tanta coisa até agora. Vai atrasar a viagem por causa disso. Passa, Samaria. Mas me incomoda, Deus. Passa. Mas me entristeceu. Passa. Mas falou contra mim. Passa. Passa. Pare de ignorar Samaria. Senão você não chega na Galileia. Ai, pode tirar a mão da tua cabeça, põe no teu peito. Eu quero falar com alguém que se afastou do caminho da obediência. É tempo de voltar hoje. Tem gente aí conectada em casa. Hoje é o momento. Passa. Passa com toda a obediência, Samaria. O que Deus mexeu hoje na tua vida, nenhum psicólogo mexe. É a palavra de Deus entrando e mexendo, porque você sabe o caminho. Levante a tua mão e fale com Ele. Fale com o Senhor. O Senhor está dizendo para você: eu quero te colocar de volta na minha rota. Eu quero te trazer de volta o que abandonaste. Eu quero te colocar de volta em teu destino. Fale com Ele, igreja. Fale com Ele. Fale com Ele. Você que está aí em casa, fale com Ele que você precisa de conserto hoje. O Senhor está dizendo que você não se afastou tanto que Ele não possa te tocar e te trazer de volta. Eu te quero de volta, está dizendo o Senhor. Sinta o meu amor. Venha do jeito que tiver, porque eu estou disposto a conversar mesmo com quem está errado. Venha com as tuas dependências, venha com os teus erros, venha com as tuas confusões, porque você só vai conseguir resolver tudo isso se for comigo. Quem quer fazer uma aliança com Ele hoje? Quem escolhe hoje a restaurar com Ele? A decisão é sua. Levante a tua mão e vá orando, vai falando com Ele. Diga para Ele: o Espírito Santo falou com você e eu quero orar com você. Vai falando com Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra profética, por esta palavra rema, por todos que estão aqui e abrem seu coração e reconhece que estão confiando em Ti. Eles não serão abalados. Seu Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não são os meus argumentos, Senhor. Declaramos que dependemos totalmente de Ti. Tomamos posse do Teu perdão dos nossos pecados. Tomamos posse do nosso destino e declaramos que os projetos de Satanás são falidos e destruídos na vida desta pessoa, na vida desta família, em nome de Jesus. Sabendo que nossos sofrimentos, nossas renúncias não são em vão, porque para chegar na Galileia nós entendemos, Senhor, que é necessário passar
Samaria. E o que vai prevalecer, eu oro, Senhor, porque eu sei, eu creio nisso. São planos de bem e não de mal, de paz e de um futuro. E eu abençoo, Senhor, cada pessoa, cada remanescente que está aqui nesta noite e os que estão nos ouvindo. Senhor, eu abençoo. Oh, Pai, cada um que tem tomado essa decisão de deixar algo e seguir o caminho contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Cante, igreja, adore ao Senhor. Ele te ama, Ele te ama, Ele quer você junto dele. Que Ele apareça, me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua Levante as mãos e cante. de todo o seu amor, Engrandeça o nome do Senhor. infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, Que Ele cresça dentro de que nós. diminua, que Ele Vem, apareça, Espírito de Deus. que eu me Move-te dentro de nós, constranja Senhor. com a O sua Senhor glória cresça dentro de nós, e todo Pai. o seu amor. Vem, Espírito de Deus. Infinita humildade, Manifesta a tua glória, Senhor. servo de todos Vem os com irmãos. tua glória, Que Senhor. Ele cresça, Vem com tua presença. que eu Vem com teu poder. diminua, Manifestação. constranja com a sua É glória mesmo, Senhor. e todo o seu amor, Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que nos encontrou em Samaria e nos conduz para novos caminhos de vitória. Deus ama a tua vida. Deus tem o melhor desta terra e para a tua vida o melhor. Creia nisto. Aplaude ao Senhor com alegria.